Olá, meus irmãos, meus queridos em Cristo Jesus, o meu cordial boa noite. Hoje eu estarei pregando o penúltimo sermão, a minha querida Igreja Batista da Fé. Semana que vem, dia 29, eu estarei ainda tendo o privilégio de pregar para os irmãos a palavra. O tema do último sermão do pastor na Igreja Batista da Fé será a Igreja dos Sonhos de Deus. Hoje eu gostaria de refletir com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 4, e tenho para mim que o Senhor reserva a todos vocês uma boa palavra dele para o seu coração. A palavra de Deus diz assim, capítulo 4, versos 14 até o verso 16. Nós lemos que o escritor traz uma grande palavra ao povo de Deus, a igreja que havia dispersado, mas estava firme, a igreja que era composta de judeus em outros países, em outros lugares, e esta palavra tem a ver conosco, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Deixe Deus ministrar ao seu coração. E a palavra diz assim, portanto, verso 14, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual entrou na presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas ele não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Que texto maravilhoso. O tema da reflexão desta noite o momento é de confiar no sumo sacerdote. Estamos vivendo uma verdadeira pandemia, o Covid-19, o coronavírus. Esta é a grande realidade do momento. Os hospitais estão lotados de pessoas enfermas em todo o mundo. Só na Itália, 4.000 mortos já foram sepultados. As famílias não têm como sepultar os seus mortos. Uma verdadeira tragédia. O governo de lá não percebeu a realidade a tempo. Achou que era tão somente um simples resfriado forte. Eles estão pagando um alto preço. Famílias estão sendo dizimadas. Queridos, amados, não nos enganemos. Não estamos longe disso também. O dever de casa que os governantes e o povo deveriam fazer, eles não fizeram. E parece também que nós não fizemos o nosso dever de casa. E nós precisamos, enquanto é tempo, procurar fazer a nossa parte para que não sejamos atingidos por este mal tão terrível. É triste que muitas vezes nós só tomamos providências depois que a porta, como dizem aí, ela foi arrombada. E nós não trabalhamos com prevenção. Geralmente, quando o limpador do nosso veículo dá problema,
é quando estamos debaixo de uma chuva. E quando estamos debaixo da chuva, não temos o que fazer, temos que parar. E o mundo está parado, porque muitos países não se preveniram contra este mal tão terrível. E eles hoje estão chorando o leite que se derramou. No Brasil, nós temos a dengue, a chikungunya, a zika, a malária, a febre amarela e agora o coronavírus. E eu fico triste em ver tantas pessoas que não têm procurado cuidar das mínimas coisas. Você sabia que um pequenino copo de café, aquele copinho descartável, e que muitas vezes jogamos no chão, ele pode se tornar uma potente arma contra nós mesmos? Você sabia disso? A minha netinha, a do meio, a Maitê, uma vez saindo de carro, eu então joguei um copinho de café pela janela. Ela me chamou a atenção. Ela falou assim: vovô, não faça isso. O senhor está fazendo um mal para a humanidade. E eu tive que parar o carro, ir lá pegar o copinho e guardar. Então, às vezes, a gente nem nota, a gente nem percebe o mal que nós estamos fazendo. Então, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso quintal, que é o mundo. E nós só temos este mundo para nós vivermos. Nós precisamos, eu e você, precisamos cuidar do mundo que nos cerca, pois só temos ele como lugar para que tenhamos uma vida abençoada e uma vida melhor. O fato, irmãos, é que muitas vezes atribuímos a Deus, o nosso Deus, a culpa das catástrofes que acontecem no mundo. E eu tenho ouvido nestes últimos dias verdadeiras aberrações e tenho muito me entristecido até com alguns pastores, pregadores, que são os verdadeiros pregadores do caos. Nós não precisamos, ou melhor, nós não podemos ser pregadores do caos. Eu tenho para mim que o coronavírus, em algum momento, alguém descuidou. Hoje estamos nesta pandemia terrível. E tenho, então, ouvido que a culpa é de Deus. Deus está punindo o mundo, que o mundo está sob o seu juízo. A mão de Deus está pesando na vida do povo. Então a gente começa a articular essas ideias e nós, então, responsabilizamos o nosso Deus por tudo isso que está acontecendo. Se Deus fosse Deus, não poderia deixar. Se ele, de fato, fosse o Deus sustentador, o criador de todas as coisas, como é que ele pode permitir isso? Olha, irmãos, Deus não está punindo a humanidade. Nós é que estamos nos autopunindo. A culpa é nossa, toda nossa. A gente precisa ler a palavra e a gente precisa compreendê-la, a gente precisa entendê-la e então fazer as devidas interpretações, a verdadeira hermenêutica daquilo que Deus então desejou trazer para nós. No passado, Deus tinha uma forma de disciplinar o seu povo. Ele ainda continua a nos disciplinar. Mas nós não devemos pregar que servimos a um Deus punidor. Um Deus que está com uma chibata na mão, um Deus malvado que muito castiga as pessoas. E nós hoje temos observado isso, que as pessoas, elas têm medo de Deus, elas olham Deus como aquele que está sempre a punir, um Deus sisudo. Queridos, nós somos amados por esse Deus, nós somos amados dele. Ele, acima de tudo, é amor, o amor que excede todas as coisas.
enfermidades, tensões, crises. E eu gostaria de que nós não nos tornássemos apregoadores de um Deus malvado. Nós estamos no centro do seu amor. Você está no centro do seu amor. E Deus muito o ama, Deus muito deseja ter comunhão com você e comigo. Então ele é muito mais amor do que isso que as pessoas dizem dele. Eu ouvi uma vez uma certa história de um garotinho, e eu gosto muito das histórias de garotinho, que um garotinho então pediu ao pai que o levasse a uma montanha, e ali então aquele garotinho no colo do pai perguntou: papai, até onde vai o amor de Deus? Aí o pai olhou no horizonte e falou: olha, tá vendo aquela nuvem lá longe? Aí o garotinho falou: estou vendo, olha, o amor de Deus vai além. O garotinho olhou para o outro lado e disse: e agora, papai, aonde vai o amor de Deus? Você está vendo aquela árvore lá, bem longe? O amor de Deus vai além daquela árvore. E o garotinho virou para o outro lado e disse: papai, e agora? Até onde vai o amor de Deus? E aí o pai olhou e falou: você está vendo? Lá longe, você nem consegue ver. Você está vendo uma outra árvorezinha? Olha, o amor de Deus vai além. O garotinho, não satisfeito, virou para o outro lado. Ele já tinha feito nos 3 cantos. E no 4º canto ele falou: e agora, papai, onde é que vai o amor de Deus? Até onde? E o pai respondeu: você está vendo lá longe, mas muito longe. O amor de Deus vai além. Vai além. Queridos irmãos, o garotinho olhou para o pai e falou assim: papai, então nós estamos no centro do amor de Deus? Meu irmão, você está no centro do amor de Deus. Você lida com Deus que o ama, o Deus que tem prazer em você, o Deus que tem alegria em estar com você. Não é o Deus que deseja o seu mal. Deus não deseja que fiquemos enfermos. Deus não deseja que abramos falência na nossa firma. Deus tem prazer. Vamos olhar aquilo que precisamos fazer para que sejamos bem-sucedidos, para que Deus nos abençoe. E aí, irmãos, o texto lido nos traz aos nossos corações algumas verdades. Eu gostaria de abordar com vocês 5 verdades rapidamente. Primeira verdade a ser considerada ou vivenciada no verso 14, diz lá: fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Filho de Deus. Fiquemos, irmãos, firmes na fé. Continue a se relacionar com este Deus que o ama, para que você tenha fé, para que você tenha a certeza de dias melhores. Pois este é o Deus que você anuncia, e você precisa ter esta convicção. Temos um grande sacerdote, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Então a primeira lição, a primeira verdade a ser considerada é que nós precisamos ficar firmes na nossa fé. A segunda verdade, irmãos, está ainda no verso 14, a ser considerada, é de que ele entrou na própria presença de Deus. Ele tem livre acesso à presença de Deus. Ora, se ele tem livre acesso como sacerdote, naquela época, o sacerdote, ele então não tinha condições de levar as pessoas à presença de Deus. Mas com Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós temos passe livre, luz verde, para estarmos na própria presença de Deus. Privilégio. Então, nestas horas difíceis que estamos vivendo, então vamos ter a certeza de que Deus está no controle, vamos ter fé e vamos estar na presença de Deus. A terceira lição e a terceira verdade que retiramos desse texto, irmãos, e que precisamos vivenciar, é que ele, como nosso grande sacerdote, não tem aqueles sacerdotes que não são capazes de nos compreender. Naquela época, os sacerdotes, eles tinham uma vida muito corrida, eles não conseguiam compreender os problemas. Os sacerdotes levavam os problemas dos homens a Deus. Mas eles não tinham tempo, eles não tinham compreensão, eles não tinham mente, cabeça. Ah, mas Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Você pode dizer um aleluia? Aleluia! Ele é o nosso sumo sacerdote.
E ele sendo sumo sacerdote, então ele nos compreende. Jesus compreende você, você sabia disso? Eu não posso compreender você totalmente, sua mãe não pode compreender você totalmente, seu pai, seu amigo, seu vizinho, olha, mas Jesus pode compreender você, então abra o seu coração para Jesus. Que Deus maravilhoso que mandou Jesus, ele compreende que somos fracos. Ora, se nós somos fracos, então nós temos um Deus forte conosco. Que Deus forte, maravilhoso, é o nosso Deus. Ele foi tentado em tudo, nós pecamos, mas ele não pecou, por isso que ele é forte. Então, nesta noite, você está tendo o privilégio de ter a sua vida renovada com este Jesus, o sumo sacerdote, que você pode confiar. Ele compreende você. Não fique jogado pelos cantos quando você erra, quando você peca. Vá a Ele, clame a Ele, confesse os seus pecados a Ele. Ele compreende você. Ele se humanizou, Ele sabe o que é ser humano. Que coisa maravilhosa que podemos vivenciar. É de que nós servimos ao sumo sacerdote que nos compreende. A quarta verdade que eu desejo compartilhar com a igreja é de que nós precisamos confiar. O texto diz no verso 16, por isso tenhamos confiança, certeza. Essa situação que nós estamos vivendo, irmãos, que nós mesmos criamos, os homens criaram, de alguma forma ou de outra, um vírus. Ele não aparece de qualquer forma, alguma mistura aí nas moléculas, alguma coisa que o homem fez, surgiu esse vírus. Olha, irmãos, nós precisamos ter confiança que vamos atravessar este vale. Nós precisamos ter confiança de que, mesmo que se formos infectados, não estamos isentos, mas mesmo se formos infectados, precisamos ter confiança de que o Senhor está conosco. Essa não é a certeza que muitas pessoas do mundo, elas não têm. Elas não confiam, elas se desesperam, elas vivem o momento mais terrível de suas vidas porque elas não têm aonde segurar. Elas não se sentem seguras. Nós nos sentimos seguros em Jesus. Nele podemos confiar. Você pode repetir comigo? Nele podemos confiar. E a última verdade considerada nesse texto que eu gostaria de comentar com os irmãos, no verso 16, diz lá, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. É isso que eu tenho falado, irmãos, à igreja nesses últimos meses. A graça de Deus é como aquele edredom, confortável, aconchegante. E o texto diz lá no final, ali receberemos misericórdia. O que é a misericórdia? É a ira de Deus recolhida. Quando Deus ele vem para, então, com a sua ira por causa dos nossos pecados, aí se levanta Jesus de Nazaré. Não faz assim não, papai. Eu sei o que é ser homem, eu sei o que é ser fraco. E aí a ira de Deus é recolhida, isso é misericórdia. Eu gosto da misericórdia do Senhor, eu preciso dela a cada dia. Eu quero estar na graça do Senhor. 3 coisas que nós recebemos do Senhor. Que coisa fantástica! Recebemos a sua graça, recebemos a sua misericórdia e, por último, recebemos a sua ajuda. Você está lidando com Deus que quer ajudar você, o Deus que está ali do seu lado, ajudando você nesta hora difícil. Concluindo minha palavra, nós carecemos da ajuda de Deus neste momento difícil que estamos vivendo. Só o Deus gracioso e misericordioso pode nos ajudar. Só Ele pode ajudar o Brasil. Só Ele pode ajudar as pessoas. Ele é amor. Salmo áureo da palavra de Deus, lá
Salmo 23, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo áureo que nós aprendemos desde pequenininhos. É o Salmo, é João 3,16 e não o Salmo 23. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Meu irmão, se você está sofrendo, Deus não tem prazer no seu sofrimento, não. E Deus, nesta noite, Ele quer trazer a bênção da cura a você. Ele deseja isto. E Ele quer que você o reconheça como o Senhor da sua vida. Então, é muito mais fácil atribuir a Deus a responsabilidade de tudo que está acontecendo. Mas é difícil nós assumirmos a nossa responsabilidade. Queridos, não sejamos apregoadores do caos. Deus ama a humanidade e Deus deseja estar com os homens. E Deus tem formas e formas. Deixa isso por conta de Deus. Vamos apregoar o Deus a qual cremos, que nos amou e somos amados do Senhor. O nosso Deus não tem nada a ver com as pandemias, com a dengue, com a chikungunya, com a zika e com o coronavírus. Nós é que precisamos, irmãos, fazer a nossa parte e cuidar melhor do nosso quintal. E se assim fizermos, Deus vai nos abençoar. Eu gostaria de orar por você nesta noite, minha ovelha querida, neste penúltimo sermão. E desejo que a bênção de Deus esteja sobre você. Abrace o Senhor pela fé. E tenha certeza que você é um amado do Senhor. Você não é um qualquer. Dentre milhões e milhões de filhos, Deus o trata como se você filho único fosse. E eu também. Vamos nos alegrar com este Deus maravilhoso. Vamos crer. Vamos confiar no sumo sacerdote. Nele nós podemos confiar. Pai, abençoa este meu irmão neste momento, que se sente um tanto quanto desestimulado, um tanto quanto atribulado, preocupado, ansioso. Senhor Deus, abençoa esta ovelha nesta hora, que as verdades deste texto sejam verdades triunfantes na vida deste meu irmão. Abençoa, Deus, desde o tenro cordeirinho da igreja até a mais anciã ou o ancião idoso da Igreja Batista da Fé. E nós, ouvindo esta palavra, que ela tenha guarida nas nossas vidas, que tenhamos todo cuidado, que façamos a nossa parte, para que não tenhamos problemas maiores. Abençoa, Deus, a toda a igreja do Senhor, no Brasil e no mundo. E eu quero orar nesta hora por todos os hospitais. Quero orar, ó Deus, pelos enfermos que ali estão. Senhor, manda o anjo da vida para que ele possa curar as pessoas que estão enfermas. Lembro-me do Caleb, que está lá em Mato Grosso, que é filho do Hélito e da Líncia. Ó Deus, abençoa o Caleb. Traz a ele, ó Deus, o restabelecimento pronto da sua saúde. Toma seu pai, a sua mãe, que estão lá dando todo o apoio a ele. Senhor Deus, abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa, Deus, aqueles que limpam. Ó Deus, eles estão ali se arriscando, ó Deus, e todos aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais, até mesmo aqueles caixas dos supermercados que estão ali tão vulneráveis, queira protegê-los, ó Deus. Aquele atendente de farmácia, aquele que está, ó Deus, nos corredores, ó Deus, os policiais. Cuida dos nossos policiais e cuida de todos, ó Deus, que todos recebam do Senhor a bênção, a graça que tanto carecem. Eu oro, eu te suplico, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua trajetória e que nós, cada dia, estejamos a fazer bem o nosso dever de casa, para que vivamos num mundo melhor. E nós só temos este mundo para viver, enquanto o nosso coração estiver batendo. Depois, quando aprouver a Deus, Deus nos levará para o mundo dele eterno. Mas enquanto isto, vamos viver bem e vamos procurar viver confiados no nosso Deus. Um abraço, Deus abençoe a todos
E vamos que vamos, pois o Senhor é por nós. Aleluia!